Quantos sentem a presença do Senhor aqui? O Senhor está aqui, amém? Continue com o teu coração aberto, continue recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de separar juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Ela é capaz de discernir o coração do homem e falar com você aonde você precisa que Ele fale. Ele é um Deus que sonda os nossos corações, que sabe, ainda antes da gente falar uma palavra, Ele já sabe o que a gente vai falar. Antes da gente fazer um pedido para Ele, Ele já sabe o que nós precisamos. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. Então, o Senhor pode falar com você nessa noite. Quero dizer para você que você é um privilegiado de estar aqui. Não porque eu estou pregando, mas porque a presença do Senhor está aqui. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, aí Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, as coisas têm que mudar, amém? Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Nós estamos numa série chamada Atributos de Deus. E nessa série já foi falado sobre os atributos de ser, os atributos de grandeza. E agora nós começamos a terceira parte, que são os atributos de moral. E nessa noite nós estaremos falando a respeito do atributo de Deus santo e justo. Santo e justo. A palavra santo vem do grego kadosh, que quer dizer moralmente separado. Quer dizer que Deus é único e não há ninguém como Ele. Quantos sabem que Deus é espírito? Deus é espírito e todo espírito tem um caráter. Existem espíritos de prostituição, espíritos de confusão, espíritos de briga, espíritos de vícios. E existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Esse é o caráter do nosso Deus. É isso que diferencia o nosso Deus de todos os outros deuses ou demônios. É isso que diferencia o nosso Deus de qualquer outro ser vivente que existe no universo. Ele é santo. Não há ninguém como Ele. No nosso Deus não existe sombra de iniquidade ou pecado. Ele é santo, Ele é separado. Esse é o caráter do nosso Deus. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e purificado foi o teu pecado. Até aí, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante do Senhor, te pedindo, meu Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha falar através de mim. Pai, eu oro para que o Senhor esteja dando ordem agora aos Seus anjos a respeito desse culto. Quantas legiões forem necessárias para estarem batalhando a favor da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por aqueles que estão assistindo pela internet, para que a Tua palavra venha entrar nos corações. Senhor, nós sabemos que quando o Senhor fala, as coisas acontecem, as coisas mudam, e nós precisamos ouvir a Tua voz essa noite. Portanto, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor esteja fluindo com revelação da Tua palavra, com autoridade, com discernimento e sabedoria nessa noite. Nós oramos para que cada coração esteja aberto para receber a Tua palavra como nunca antes, para que a nossa vida seja transformada de hoje em diante, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. No ano que morreu o rei Uzias, isso vai falar sobre um tempo de dificuldade na vida de Isaías, porque historiadores vão dizer que o rei Uzias era um primo distante de Isaías. E Isaías, por ser um profeta do Senhor e falar a verdade, aquilo que vinha do Pai,
ele causava algumas inimizades. Algumas pessoas não gostavam muito do profeta. E por ele ter o rei como seu primo, como um parente, ele estava seguro, existia um senso de segurança, porque o rei era parente dele, era amigo dele, estava do lado dele. E no momento em que vem esse momento de dificuldade, quando o rei Uzias morre, é o momento onde Isaías tem um encontro com a presença de Deus. Ele tem essa visão onde ele vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. A palavra de Deus está dizendo que o séquito do Senhor, a capa do Senhor, quando sabem que reis, nas épocas da antiguidade, até hoje, né? Quando alguém é colocado como rei num país, é colocado uma capa, um séquito. E antigamente os reis, eles tinham o costume de, quando um rei ganhava uma batalha contra outro rei, ele ia lá, pegava um pedaço do séquito, da capa daquele rei, e colava na sua capa, costurava na sua capa, dizendo: eu obtive vitória sobre esse rei, eu domino sobre esse rei. E aqui Isaías está vendo um rei que está sentado sobre o trono, e o seu séquito, a sua capa, está enchendo todo o templo. Isso quer dizer que esse é um rei que é maior do que todos os outros reis. Aqui Deus está se revelando a ele como o Deus que pode todas as coisas, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode trazer para ele a segurança. Ele pode sim pregar o evangelho, ele pode sim anunciar a verdade, ele pode sim condenar o pecado do povo, porque é isso que Isaías vai fazer. Ele vai anunciar o Messias, aquele que há de vir. Ele não precisa ter medo, porque a segurança dele não está baseada num rei humano, mas no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor vai dizer que os serafins estavam acima dele, voando diante do trono. A palavra serafim quer dizer aqueles que queimam, e quer dizer que esses anjos que estão diante do trono, aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, eles estão queimando em chamas. Isso quer dizer que todas as vezes que eles olham e contemplam a grandeza, a soberania e a santidade de Deus, eles não podem lutar contra isso. Eles catch on fire, eles pegam fogo de perceber a santidade, a glória de Deus. A palavra fogo, o elemento fogo, ele é usado na Bíblia muitas vezes a respeito da purificação. As pessoas ofereciam sacrifício por causa do pecado do povo a Deus. Esse sacrifício era queimado, e essa carne, esse sacrifício que era queimado, ele subia como um aroma suave para Deus. Então o pecado do povo era expiado. Então todas as vezes que vai falar sobre fogo, está relacionado à purificação do pecado. E está falando que com duas asas eles voavam, com duas eles cobriam o rosto, e com duas eles cobriam os pés. Então esse ato de cobrir o rosto dos serafins que estão diante do trono de Deus, isso mostra reverência ao Senhor. E cobrir os seus pés é um ato de humildade diante de Deus. Acho que está faltando isso um pouco para nós como cristãos, reverência e humildade. Nós estamos nos esquecendo de quem é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando nós chegarmos diante da presença dEle, Ele não é qualquer um. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que Deus se manifesta como santo na Bíblia, todas as vezes que Ele declara que é santo, logo depois dessas declarações, você vai ver que isso tem tudo a ver com o pecado do homem. É como você desenhar o preto no branco num papel. Você sabe o quão preto a cor preta é quando ela está diante de algo que é branco, que não tem cor. Então, quando Deus se revela como santo, nós entendemos o quanto nós somos pecadores. E a brasa viva como a tenaz, né? Primeiro, né? A brasa viva como a tenaz é porque Isaías, ele reconhece que ele é um pecador. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Se você for perceber no texto, isso é uma exclamação. Isaías está desesperado porque ele viu a santidade de Deus, ele viu o quanto Deus é santo, e o medo dele agora, ele está dizendo: olha, ai de mim, eu vou morrer. A gente não consegue expressar isso como uma pregação, mas ele está clamando porque ele está achando que vai morrer mesmo, porque ele está vendo a face de Deus, ele está vendo a santidade de Deus. Então um anjo chega, vamos ler aqui.
Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Então, o que é uma tenaz? Quantos já viram, de repente, numa fireplace, uma lareira, tem aqueles, parece um garfo, você pode pegar uma brasa e mover para onde você quiser. É exatamente isso que é uma tenaz. Mas o serafim não precisava ir com cuidado para pegar aquele fogo, que ele já estava queimando, sim ou não? Mas para que Isaías não fosse tocado com o fogo de um anjo, ele pegou com um instrumento e tocou com a brasa que veio do trono de Deus, que é o único que pode nos purificar de todo pecado. Ele toca exatamente aonde Isaías confessou o seu pecado. Ele está dizendo assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo toca onde? Na boca de Isaías. Sabe, existem áreas da nossa vida que às vezes a gente acha que nós estamos aprisionados. De repente existem pecados que estão ocultos na nossa vida, que ainda não foram curados, não foram tratados. Falta confissão de pecado. Isaías chega para Deus e ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Naquele momento que ele viu a santidade de Deus, o seu pecado foi revelado. Quantos sabem que Deus é luz? E a luz revela aquilo que está escondido. E quando ele vê a Deus, ele olha para si mesmo, ele vê um reflexo. Ele fala: Deus é santo, eu sou pecador e esse é o meu pecado. E nesse momento que ele confessa o seu pecado, Deus purifica o pecado dele exatamente aonde ele confessou. Irmão, existem áreas da nossa vida que só vão ser transformadas pelo fogo de Deus quando nós confessarmos. Pecado tem nome. O nome do pecado de Isaías foi nomeado: eu sou um homem de lábios impuros. Então, se você precisa de uma libertação, de uma cura, de uma cauterização, que é isso que o fogo faz, aonde o fogo faz, ele transforma. Pode doer, pode queimar, mas nunca mais a sua vida vai ser a mesma nessa área, se você apresentar esse pecado diante de Deus e dizer: Senhor, eu confesso, esse é o meu pecado. Ele foi transformado quando ele conseguiu confessar o seu pecado, amém? A palavra do Senhor diz que para nós foi dada uma semente incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: nós somos de novo gerados, não de uma semente corruptível, ou seja, a semente que veio de Adão, uma semente de pecado, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o começo, desde o dia que a gente nasceu, nós somos inclinados para pecar. Nós somos pecadores. Mas quando nós nascemos de novo, em nós existe uma semente incorruptível, e essa nos inclina para as coisas de Deus. Então não existe desculpa, irmão. Isaías tem um encontro com Deus exatamente nesse momento. Ele entende o quanto ele é pecador, e quando ele confessa o seu pecado, Deus toca nele de uma forma que a boca dele, eu tenho certeza que mudou. Sabe, o fogo fala sobre transformação, fala sobre cauterização, e fala: foi retirar de você a sua iniquidade e o seu pecado. Iniquidade e pecado. Iniquidade seria uma ferida aberta que continua sangrando, e o pecado é uma ferida. E no momento que o fogo toca, a ferida é fechada, a iniquidade é retirada. 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Está lá no final da tua Bíblia. E não precisa ter medo do livro de Apocalipse, porque ele é um livro maravilhoso. Quantos estão comigo? Apocalipse 4, verso 1, quem achou diz amém. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta,
como de trombeta ouvira falar comigo, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas vão acontecer. E logo eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante com uma pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E no trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então, mais uma vez, aqui nós estamos vendo uma visão. Isaías teve uma visão parecida com essa, onde serafins estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui em Apocalipse, João está na ilha de Patmos, e ele é arrebatado, ele sobe aos céus, e ele tem essa visão de serafins declarando: Santo, Santo, Santo. Então aqui nós estamos vendo o caráter de santidade de Deus, mas eu também quero falar a respeito da justiça de Deus. Se Deus é santo, Ele é justo. E se Deus é um Deus justo, Ele precisa punir o pecado. Deixa eu falar isso mais uma vez. Se Deus for um Deus justo, Ele precisa punir o pecado, senão Ele não seria um Deus justo. Se Ele estabeleceu uma lei e essa lei foi quebrada, Ele precisa trazer a consequência dessa lei. E a consequência, o salário do pecado é morte. Então, não se engane, Deus é um Deus justo, e Ele vai trazer a punição do pecado. No capítulo 5, que é o versículo logo após essa grande visão que João tem, leia comigo, capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, verso 1. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, e veio e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homem de toda tribo, língua e raça, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles de milhares e milhões e milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está nos céus e na terra, debaixo da terra,
que está no ar e no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. Os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se ao que vive para todos sempre. Eu quero falar um pouquinho a respeito da abertura dos selos. Quantos aqui já cantaram Open the scroll, break the seal, worthy one, né? Quem é digno de abrir o livro, quem é digno de desatar os selos, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá. Mas nós precisamos entender do que é que isso se trata, porque os selos que serão abertos fala do juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. O anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos? E João, ele começa a chorar muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. E quando ele está chorando muito, é porque João entendeu naquela visão que se ninguém abrir aqueles livros e desatar aqueles selos, se a justiça de Deus não vier sobre a terra, ela não será redimida. E se a terra não for transformada antes da vinda do Cordeiro, antes da segunda vinda do Mestre, do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não poderá vir e reinar sobre a terra. A terra vai passar por um momento de purificação. A terra vai passar por um momento onde o fogo vai passar e vai purificar. E isso vai ser um momento onde a justiça e a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre a terra. Mas o ancião, ele diz para ele: olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, veja bem, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Só que quando João olha para aquela visão, ele não está vendo um leão sentado sobre o trono. Ele está vendo um cordeiro que foi morto, que foi imolado. E é esse leão que é chamado, é esse cordeiro que é chamado leão da tribo de Judá, que está ali sentado no trono. E é ele que é o único que é digno de abrir o livro e desatar os selos. O que isso quer dizer? Para João, que é um judeu, ele entendeu muito bem a mensagem. Deus está dizendo: eu vou abrir esses selos, eu vou abrir esse livro, eu vou desatar esses selos, e eu vou liberar uma série de juízos sobre a terra. Mas assim como eu liberei o juízo sobre a terra do Egito, e aqueles que estavam guardados pelo sangue do Cordeiro dentro da sua casa não foram afetados, assim acontecerá com a minha igreja no fim dos tempos, onde Deus vai liberar juízo sobre a terra, mas aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro não serão afetados. Mas eu quero dizer para você que Jesus, sendo o Cordeiro que foi imolado, que foi morto, Jesus não foi morto por Satanás. Não foi Satanás que matou Jesus. Deixa eu falar de novo. Não foi Satanás que matou Jesus. E Jesus não é um coitadinho que, olha, coitado de Jesus, vamos aprender com o seu sofrimento. Não, Jesus disse: ninguém tem o poder de tomar a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para tomá-la de volta. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, você não vai ver Jesus orando e pedindo: Satanás, por favor, não faz isso comigo. Me poupa, eu sou bom. Você não sabe que eu sou filho de Deus, cara? Tudo que eu fiz aqui na terra foi salvar pessoas, foi pregar o evangelho, foi curar o enfermo. Satanás, não faz isso comigo, não. Para quem que Jesus ora? Jesus ora para o Pai. Ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmão? O cálice da ira de Deus, que estava para ser derramado sobre o seu filho. A ira de Deus, ela precisa ser consumida. Se Deus é um Deus justo, Ele precisa punir o pecado. E Jesus sabia que Ele precisava tomar aquele cálice da ira de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre a terra, sobre você e sobre mim. Então Jesus está dizendo para o Pai: Pai, se houver qualquer outra forma de cumprir a minha missão aqui na terra, que é redimir a humanidade, por favor, faça isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Isaías 53, capítulo 4, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 10 vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Sabe quem moeu Jesus na cruz, irmão? Quando nós tomamos a nossa santa ceia, a palavra do Senhor fala assim: olha, examine o homem a si mesmo, então tome do copo, então coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que toma do cálice e come do pão de uma forma indignamente, se torna réu do corpo. A Santa Ceia é algo muito precioso. Quando nós estamos mastigando aquele pão, nós precisamos lembrar que Jesus foi moído pelo Pai, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à salvação eterna. Então nós precisamos entender a seriedade do que é ser um cristão. A palavra do Senhor vai dizer, quando está falando ali sobre a Santa Ceia, vai dizer que por causa disso, por não discernir o corpo, muitos de nós estamos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Essa palavra dormir quer dizer, não são poucos os que estão mortos espiritualmente. Cuidado, porque o nosso Deus é um Deus santo, e com o nosso Deus não se brinca. Veja bem, nós estamos num tempo onde Jesus pagou pelo meu pecado e pelo seu, amém? Quantos creem que Jesus pagou pelo meu pecado e pelo seu? Só que a filosofia desse mundo pensa dessa forma, e é isso que tem sido pregado, preste atenção. Jesus pagou pelos nossos pecados, glória a Deus. O que nós vamos fazer com isso? Vamos pecar. Quem pagou pelos meus pecados? Irmão, em nome de Jesus, tira essa mentalidade do teu coração, tira essa filosofia de demônio do teu coração. Você sabe o que fez Jesus vencer a morte, irmão? Santidade. Você quer vencer a morte? Segue Jesus, irmão. Santidade. É impossível para nós salvar nós mesmos, porque nós vamos pecar hoje à noite, talvez amanhã. Mas o pecado para nós precisa ser um acidente. Nós precisamos que essa semente incorruptível esteja fluindo na nossa vida. A Bíblia é um espelho. A Bíblia é o nosso manual. Se está escrito aqui, eu preciso viver de acordo com esse manual. Eu não posso criar o meu próprio. Eu não acho que Deus poderia. Irmão, cuidado, porque a Bíblia está falando. Jesus falou muito mais sobre inferno do que salvação. Leia a Bíblia. Você quer ver quem falou muito sobre inferno, condenação? Sabe quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Quem era João? Sabe aquele que falou assim, aquele que vive pecando para sempre é do diabo, porque aqueles que são de Cristo, eles têm uma nova semente dentro deles, eles são inclinados para as coisas de Deus. João. Sabe quem está falando aqui? Que teve uma visão onde Jesus está desatando os selos. Sabe o que vai acontecer nesse desatar dos selos, irmão? É estrela caindo, é anjo com espada, é 1/4 da população mundial morrendo, é sangue, é morte, é confusão, é caos, que vai ser liberado sobre a terra. E depois mais 7 trombetas, depois das trombetas, cálices. E quando chega na parte dos cálices, quando Deus começa a derramar o seu juízo, ainda dando tempo para pessoas se converterem a Ele, entenderem que Ele está trazendo julgamento sobre a terra, o povo começa a blasfemar mais ainda contra Deus. É isso que vai acontecer no fim. Então tome cuidado, porque está sendo pregado um Jesus muito docinho, muito fácil de engolir. Um evangelho que você pode fazer o que você quiser, porque Ele já pagou o preço por você. Cuidado. Em parte nenhuma da Bíblia você vai ver que você pode andar da forma que você quiser e pecar quando você quiser. A palavra do Senhor fala: sede santos porque eu sou santo. E a consequência de não andar em santidade, irmão, é no final de todas as coisas, depois que nós fizemos tudo que nós fizemos, trabalhando tanto que nós trabalhamos para o reino, se encontrar com o Senhor e Ele dizer assim: apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade, eu não vos conheço. Não queira ouvir isso do Senhor, irmão. Ele é santo.
E sim, nós pecamos, mas o pecado para nós é um acidente. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Não seja enganado pela filosofia desse mundo. Isaías 53 é a demonstração perfeita do amor de Deus. Ele vai julgar a terra, mas Ele já te amou. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Eu não aguento, cara. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele o quê? Para que todo aquele que nele, ateu não entra no céu não. Não entra não. Se você não crê em Jesus Cristo, na sua doutrina e na sua palavra, irmão, se você não concorda com a tua Bíblia, rasga ela, joga fora e vai para o mundo. Mas nós precisamos crer naquilo que foi deixado para nós, e são palavras de Jesus. Está falando dele. Não tem como a gente dizer assim: não, eu não concordo com isso eu não aceito. Irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Jesus disse, olha, João capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer encontrar um caminho? É Jesus. Você quer encontrar a verdade? O que é a verdade? Porque tem muitas falsas verdades por aí, muitas falsas doutrinas. Quer saber a verdade, irmão? Você e Jesus no teu quarto, abre a tua Bíblia e lê. Não precisa ninguém falar nada. O Espírito Santo é aquele que revela a palavra para você. Não precisa você ficar ouvindo pregador importante aí na internet. A igreja está aqui para servir os irmãos, mas o culto não pode ser a sua principal refeição do dia. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que o Senhor revelou para mim. Depois amanhã você vem aqui e fala o que o Senhor revelou para você. Eu edifico você, você me edifica. Mas você quer conhecer Jesus, irmão? Que é verdade? É Bíblia, é Jesus, é a palavra dele. Ele é a palavra viva que se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade. E você quer viver eternamente, irmão? Ele é a vida. Mateus capítulo 24, verso 29, vai dizer assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, vai haver uma tribulação sobre a terra. Serão desatados selos, serão tocadas trombetas, vão ser derramadas taças, juízo sobre a terra, vai vir. Muito choro, muito pranto, muita morte vai acontecer. E Deus está te alertando hoje para você não passar por isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Mateus 24, 29, se puder colocar no telão, por favor. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Vou dizer de novo. Se puder colocar no telão, Júlia. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Vamos lá? Vamos ler comigo? Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Isso quer dizer que é depois da tribulação? É isso que quer dizer aqui? O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Próximo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vamos ler de novo? Logo, verso 29, por favor. Logo em seguida a tribulação, logo depois da tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Quantos sabem o que está acontecendo aqui? Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí ele vai enviar os seus anjos, com grande clangor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventres, de uma a outra extremidade dos céus. Logo depois da tribulação. Apocalipse capítulo 19. Abra comigo, por favor. Eu quero chamar o time de louvor, amém? Apocalipse 19, a partir do verso 11. Quem achou diz amém. Diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, e cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal, e adoraram a sua imagem. E esses 2 foram lançados vivos na ardente fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Quem que está sentado sobre o cavalo? Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmão, olha essa visão que que João está tendo. Ele está vendo um que está sentado sobre um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo. E ele está vestido de uma veste salpicada de sangue. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tem sangue nas vestes de Jesus. Jesus está vindo, enquanto ele está voltando com seu exército, e ele está, olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara ou cetro de ferro. Dessa vez Jesus não está voltando com um cajado. Dessa vez ele está voltando com uma vara de ferro. O ferro fala de força, irmão. Jesus vai se assentar no trono como rei, e ele vai reinar sobre toda a terra. E ai daquele que se levantar contra ele nesse tempo. Irmão, Deus é amor. Deus é amor, e Ele ama você. Por isso você está ouvindo essa palavra hoje. Olha o que a palavra está dizendo. E Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é pisar o lagar da ira? Você sabe o que acontece quando uma uva é pisada no lagar para fazer vinho? Você já parou para prestar atenção como fica a roupa de quem está pisando? Salpicada de vinho. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que quando Jesus voltar, a sua veste vai estar salpicada de sangue. E é Ele que vai pisar o lagar do furor do Senhor. Irmão, Jesus está voltando para julgar a terra. A única forma de escapar do juízo de Deus é se arrependendo dos nossos pecados, confessando e deixando o nosso pecado, irmão. Sabe, existe uma filosofia no mundo hoje que está dizendo assim, ó, love is love. O amor é amor. Se você ama alguém, irmão, qualquer forma de amor hoje tá tudo bem, love is love.
Em outras palavras, a minha imoralidade sexual agora eu estou chamando de amor. Está se identificando como amor. E você tem que aceitar, irmão. E Deus é amor, viu? Sabe que eles estão querendo enfiar a goela abaixo? Deus é amor, então Deus tem que me aceitar. Não, Deus não vai te aceitar. É você que tem que aceitar Ele. A doutrina dele. Ele te aceitou quando Ele morreu por você. Ele te ama. Agora você precisa crer. Agora você precisa aceitar esse amor, esse sacrifício, essa doutrina. Bíblia. Não tem como fugir desse evangelho, irmão. Tá cheio de gente por aí falando coisas bonitinhas para você ouvir, seguir eles na internet e dar milhões de dinheiro para eles. Cuidado para você não parar no inferno. O evangelho verdadeiro te confronta. O evangelho verdadeiro traz transformação. É isso que o fogo faz. É isso que aquela tenaz, aquela brasa que saiu do trono de Deus fez com Isaías. O fogo cauteriza. E aquela área que você confessou o seu pecado, assim como aconteceu com Isaías, essa área pode ser transformada. Deus não pode curar aquilo que você esconde. Ele não vai forçar você a se arrepender. O Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. Irmão, nós precisamos fazer como Davi fez. Dizer: Senhor, me sonda meu coração e vê se há algo em mim que não te agrada, e por favor me transforma, me faz andar nas tuas veredas, nos teus caminhos, e não retire de mim o teu Espírito. É isso que nós precisamos clamar nessa noite, irmão. O juízo vai vir. O juízo vai vir para a terra. Não tem como fugir da ira do Cordeiro. Vai acontecer. E foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Jesus não veio de brincar de cruzinha não, irmão. Mas a única forma que nós temos de viver uma vida eterna é fazer o que Jesus fez. Viver uma vida de santidade. Quer vencer a morte? Segue o Cordeiro, irmão. Quer seguir o Senhor Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ai, mas eu nasci assim. Nasce de novo. Então, para essa geração de agora, love is not love. Esse amor aí não é amor não. God is love. Deus é amor. É por isso que você está ouvindo essa palavra. E a palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu sei que é uma palavra difícil, mas quer saber? Quem teve a visão foi João. João se intitula o discípulo amado. É aquele que reclinou a cabeça dele no peito de Jesus e ouvia a batida do seu coração. Quem mais ama o Senhor, mais fala a verdade. Quem mais ama o Senhor, está mais próximo das batidas do seu coração, vai te alertar do que há por vir, irmão. É fácil chegar aqui e falar uma palavra que você vai vencer, você é lindo, você é cheiroso, você é isso, você é aquilo, você vai ganhar dinheiro. Amém, aleluia, yes, eu recebo. Difícil chegar aqui e falar: irmão, nós precisamos nos arrepender. É só isso, irmão, que vai nos levar para o céu. Apocalipse capítulo 21. Depois que tudo isso acontecer,
novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem crê, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos e os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Fica de pé comigo. Eu quero voltar lá em Isaías, quando ele está vendo essa incrível visão do Senhor, assentado ao mais alto e sublime trono. O seu séquito enche o templo, demonstrando o poder, a soberania, a vitória do nosso Deus sobre todos os outros deuses, sobre todos os outros reis. De repente ele vê serafins que estão clamando: santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Eles cobrem o seu rosto com suas asas, representando reverência ao Senhor. Com duas eles estão voando, e com duas eles cobrem os seus pés. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas de repente o anjo vai até o trono com uma tenaz, ele pega uma brasa e ele toca na boca de Isaías, porque ele havia confessado: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessa o seu pecado, ele dá nome ao seu pecado. E é nesse lugar de encontro com Deus, de reverência, de entender o quão grande Ele é, o quão pequeno nós somos, irmãos. A gente está muito focado em nós. Tem sido pregado um evangelho onde o homem é o centro de tudo, que Deus te vê, que você é o queridinho do papai. Não fica assim: não, você está sendo rejeitado, vem para cá que eu te amo, ó filhinho do papai. Irmão, o evangelho é a respeito de Jesus. É tudo por Ele, para Ele e para Ele, irmão. Nós somos o bichinho de Jacó, nós somos pequenininhos. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus pela cruz. Porque se não fosse pela cruz, a gente ia para o inferno e estava tudo bem. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, e nós somos pecadores. Deus continua sendo fiel e verdadeiro, e nós somos mentirosos. Mas graças a Deus pela cruz, irmão. Mas entenda, o evangelho não é a seu respeito, é a respeito dele. Não é a respeito de quão especial nós somos, é como Ele é especial, é como Ele é bom, é como Ele é santo. Aí sim, irmão, depois que o anjo toca na boca de Isaías, ele fala: eu retiro a sua iniquidade. Sabe aquele pecado escondido que só você sabe, irmão? Deus vê. Nesse momento de encontro não tem para onde fugir, não. Ele fala: pronto, vi Deus, agora eu morro. Deus está te dando a chance agora. Agora. Está difícil sair desse pecado, sim. Mas nessa noite eu creio que Deus está aqui nesse lugar. E eu creio que Ele pode te tocar nesse lugar aí, ó.
nesse pecado escondido, nesse pecado que você está sofrendo tanto para lutar contra ele e não consegue. O Senhor te toca com fogo nessa noite. Ele cauteriza essa ferida. Agora sim, irmão. Depois que o pecado é retirado, Ele faz uma pergunta que tem ecoado de geração em geração: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmão, até aqui você serviu ao Senhor de uma forma, mas nessa noite o Senhor toca em você. Nessa noite essa iniquidade vai ser retirada. Tudo que você precisa fazer é se arrepender